Oi, meus amores, e aí, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou estar falando meio que os lidos do mês de setembro e até esse comecinho de outubro, tá? Então eu vou ser bem prática, não vou me estender, mas eu vou estar contando um pouquinho sobre isso. Então antes disso, passa a vinheta! Oi, gente, e aí, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi! E o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os livros que eu li desde o comecinho de setembro até agora. A minha gatinha aqui, gente. Só que eu vou falar de forma bem breve, porque eu não quero um vídeo longo, não quero um vídeo extensivo. E eu vou estar com o meu roteiro, porque são muitos livros, porque eu não postei esse mês de setembro. Não postei nada, pra ser bem sincera, então eu tô com muita coisa pra tá falando, muito conteúdo pra tá mostrando. Então eu vou ser bem breve e vou estar falando um pouquinho sobre os livros, tá? Então vamos começar com o primeiro, que é A Última Livraria da Terra, que é da editora Faro, minha parceira. Esse livro, ele meio que conta a história da Liz, que é uma adolescente que no processo teve uma questão meio apocalíptica, foi tipo um, um evento pós-apocalíptico, onde o mundo virou um mundo pós-apocalíptico. Ele é meio que uma distopia, sabe? Então eu li tem muito tempo, então eu não vou lembrar de tudo, gente. Realmente eu não vou lembrar de tudo. Ocorreu uma tempestade e aí virou um mundo pós-apocalíptico. Só que nesse processo ela meio que vai ela meio que se esconde na livraria onde ela trabalhava. Nesse processo ela conhece Maeve, que é a outra protagonista que tem uns segredos muito loucos, que vai fazer essa história virar um romance sáfico, mas que também vai tirar a Liz da zona de conforto dela, que é meio que ela criou depois desse mundo pós-apocalíptico. E é uma história que você vai se surpreender do começo ao fim, porque tem livro, tem romance, tem uma distopia fantástica. Então é uma história que realmente, gente, vocês vão gostar e vão se interessar de verdade, tá? O outro livro que eu vou estar falando para vocês, esse aqui, que é o livro que eu ganhei do clube de leitura, que é Como as Outras Garotas, da editora Astral Cultural, e ele meio que vai contar a história de algumas mulheres, tá? Aí vamos às mulheres. A noiva, que é a Alexi, temos a Bela, a Fen, a Bela e a Fen, que são namoradas. Aí temos a Robin, a Ana e a Eleanor. São mulheres tipo na casa dos 30 anos que vão estar passando por diversas situações. E aí elas decidem ir pra viajar porque como se fosse despedida de solteiro, tá? É uma despedida de solteiro onde elas querem curtir. Se eu não me engano, gente, é em uma ilha da Grécia, tá? Elas querem curtir lá, aproveitar a despedida de solteiro, a vida, porque a vida tá muito complicada, mas rola um assassinato. E aí começa o suspense em volta desse assassinato e dessa história que vai se desenrolar até chegar na pessoa que assassinou. Olha, é bem interessante, eu indico. Eu li no clube de leitura, fizemos até sorteio, então é uma dica aí, tá? Então, se vocês querem conhecer, vai lá na Astral, tá bom? Aí temos Elisa, que foi o terceiro livro que eu li, tá? Elisa, como o próprio nome diz, Elisa e a Mensagem do Vento conta a história de Elisa, que é uma garota que meio que ela descobre que ela é diferente, sabe? Ela consegue, se eu não me engano, ela consegue ouvir o vento. E aí você vai começar uma história de descobrir sobre si mesma, descobrir o seu passado e, claro, também nós vamos ter uma história muito lírica, muito efêmera, sabe? Então é um livro onde você vai ter profundidade nas palavras. Eu senti um lado meio poético que o autor
o Regis Lima e a editora Lura fez, tá? Então é um livro que você vai gostar bastante e eu indico, porque ela, inclusive, ela mora numa cidade, uma cidadezinha que é a Green Lake, que também é muito legal, então você vai ver também um pouquinho de cenários bem interessantes e esse desenvolvimento da própria Lisa, tá? E ele tem um pouquinho de mistério, um pouquinho de fantasia, tem um pouquinho de romance, mas também tem muita questão de se compreender e se entender. E é um livro que vai abordar muito, muito, muito de verdade essa questão de forma efêmera as palavras. Eu indico. Ele tem no Kindle também, tá? Em versão Kindle. Aí a gente vem pro romance de putaria. Meio que isso, né, gente? Não é totalmente putaria, mas é um romance que tem uma pegada. Romance de época, sabe? Da editora Faro. Esse romance, ele é o terceiro livro da Confraria dos Canalhas. Esse é o Devasso Sedutor. Nessa narrativa, nós vamos ter a Anastácia, tá? Ela como posso dizer? Ela meio que é uma princesa e aí ela enfrenta questões que vai fazer vai fazer com que ela passe por um sofrimento por conta do tio, tá? Nesse processo, ela começa, o tio meio que usurpou o trono do irmão dela. E aí ela vai em busca do irmão desaparecido. E nesse processo, da autora Scarlett Scott, né? Ela meio que vai procurar o Asher Tierney, eu acho que é assim, Tierney. Que é um cara que como posso dizer, adora um desafio e ele tem um caráter um pouquinho duvidoso. Ele é complexo, sabe? Daquele jeito que a gente gosta. E aí você vai ver uma história que vai se desenvolver entre o romance, a busca do irmão, e toda essa questão do caliente, da pegação. Ai, gente, é um livro que você tem que ler e você vai gostar, você que gosta de romance de época, sabe? É essa vibe. Aí também tem intriga, tem segredo, tem mistério, tem muita química, tem tudo de bom, gente. É real, é um livro bom. Eu indico. E é super, hiper, com essa vibe de perigo. Ai, gente, é muito bom, muito bom. Aí eu vou falar esses dois porque eles meio que estão interligados, tá? Já vou falar logo, porque eles estão meio que interligados nessa história, tá? O primeiro é com a Juliette. E o segundo é com... Aí, pera, deixa eu ver o nome. O primeiro é com a Juliette e o segundo é com a Érica, tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Aí é da mesma autora e da editora N Versos, tá? Que é minha parceira atual. Aqui a gente vai contar que é dos dois, o que eu mais gostei foi desse, tá? Que é Boa Sorte. E da autora Helena Cunha. Esse já é Você Precisa Saber de Mim. Os dois têm um pouquinho, essa capa, o nome do livro tem um pouquinho da abordagem de música, tá? Esse aqui, você vai conhecer a Juliette. E esse aqui é a Érica. A Juliette, ela é uma garota lésbica, tá? Então você vai ver já a representatividade LGBT. Nessa história, ela começa a sofrer por questões da família. O pai e a mãe se divorciam depois que a sua irmã se suicida, tá? E aí a mãe começa a entrar em depressão e vai viver com a avó. E nesse processo a Juliette começa a enfrentar os desafios da adolescência, os desafios de se aceitar, de se amar, sabe? Entender sobre si mesma, enquanto tem essa trágica história que envolve a irmã, porque a irmã morreu, mas a família continua e eles continuaram meio que quebrados, sabe? Não foi só a mãe que ficou em depressão, a própria Juliette se quebrou, o pai dela em si também, mas o pai dela só vai aparecendo bem posteriormente na história, então eu vou criar um pouquinho de raiva do pai dela, eu criei, mas enfim.
E aí você vai ver uma história de superação, de trauma, de tragédia. Tudo isso na cabeça de um adolescente, de uma jovem, sabe? E é uma história que aborda essa temática muito delicada e eu me identifiquei e chorei com esse livro, porque o quanto a Juliette passou pelas coisas meio que sozinha foi muito difícil. Apesar de que o avô foi lá meio que o suporte da família, porque eu amei a avó dela, da Juliette, mas ela meio que também passou um pouco isso, porque também teve a questão do bullying, tá? Então são temas bem relevantes. Já no da Érica, eles são interligados porque a Juliette começa a gostar da Érica, tá? E aí você vai ver a história da Érica de aceitar que ela gosta da Juliette. Só que nesse processo vai se passar anos e elas já vão estar adultas. E aí você vai ter a Juliette querendo ficar na cidade para cuidar da irmã e a Érica querendo viver, conhecer o mundo. Então é meio que rola uma separação, aí às vezes elas voltam, ficam, mas depois se separa. Então tem esse vai e vem. Só que nessa história a Érica, ela não admite para a família dela o que ela é, o que ela sente. Inclusive pela Juliette. Nem pra Juliette direito ela meio que assume 100%. Ela diz que gosta, mas não é 100%, sabe? Ela não admite completamente. Então é uma história que vai abordar uma temática de aceitação. Aceitação sobre si, aceitação sobre a família. E eu acho uma temática interessante e importante também. Mas eu preferi o volume 1, se fosse para escolher os dois. Apesar de que a história é muito intrigante. É um quadrinho, tá? Então você vai ler rapidinho. Então eu indico. Mas a história dos dois volumes são muito legais. E você conecta um ao outro. Então você terminou um, já pode ler o outro, porque você já vai se conectar com a história se conecta. Mesmo não parecendo. E é uma história que é muito, muito interessante. E nesse volume 2 você também vai entender os problemas que a Érica passou em relação à sua vida profissional, sobre a sua vida, sobre a sua família, tudo mais. Então, e no final é fofo. O final das duas é fofo. Já só tem um spoiler. Pronto. Aí nós vamos para o livro, esse aqui, tá? Que é o livro, deixa eu ver, esse aqui, que é A Hora Morta, da ML Rio, que é com a minha parceira, a editora Nasce, tá? Esse livro, ele é uma narrativa de 5 trabalhadores que meio que se juntam eu acho que é no cemitério, tá? Eles se juntam pra conversar, distrair, sabe? Pra falar sobre a vida, sobre curtir é um momento assim, sabe? Meio que eles vão lá e ficam lá conversando e tudo mais. Aí a gente vai ter as pessoas que é o Ed, tá? O Theo, a Tamara, o Chuck e a Hannah. Eles trabalham em diversos trabalhos diferentes. Eles não trabalham no mesmo segmento. São vários trabalhadores de locais de segmentos diferentes, tá? E aí, numa dessas noites, acontece algo inusitado e nisso eles encontram um buraco. E dentro desse buraco, que é tipo uma cova dentro do cemitério, tá? Nada muito fora do padrão. Eles encontram uma pilha de ratos esquisitos. E aí eles começam a investigar se isso tem relação com uma fábrica abandonada, tá? Se eu não me engano é isso. Aonde eles supostamente fazem uma pesquisa secreta. E aí você vai ver o desenvolver desse suspense que vai te prender bastante, tá? Ele, inclusive, é uma história muito pequena e a autora é a mesma autora de como se fôssemos vilões. É da mesma autora. Então você vai ter um pouquinho dessa releitura dessa autora nesse segundo volume, tipo, a escrita dela, sabe? Então é um livro que vai te prender e vai te deixar
algo peculiar no ar, sabe? Então é uma ótima história, eu gostei. Agora a gente vai para Sangue Raro. O Sangue Raro, esse aqui é um pouquinho, é outra distopia, tá? É meio que nessa narrativa a gente conhece pessoas que são chamadas de sangue raros. São pessoas com habilidades especiais, tá? E numa dessa você vai conhecer o Caetano, tá? Que é um morador do morro é de Recife. É de um morro de Recife. Eu acho que é Morro da Conceição, tá? E aí você vai ver uma questão de ditadura militar. Eles meio que estão vivendo a ditadura militar brasileira na época deles. E aí o Caetano, ele é sequestrado porque ele tem uma habilidade de encontrar outras pessoas que também é igual a ele. E aí nesse processo ele meio que tenta fugir com um amigo, tá? E eles são sequestrados, meio que o Caetano é sequestrado e tal. E aí ele fica 10 anos em cativeiro. Depois, quando ele sai, ele encontra o Jorge, tá? Que é um cara com habilidades especiais também, né? Meio que é isso, ele é um bruxo assassino que tá procurando a sua filha. E ele vai usar o Caetano para encontrar a filha dele, porque o Caetano encontra pessoas especiais. Então é uma história que você vai desenvolver distopia, essa questão de bruxos, um pouquinho da fantasia. Vai ter também a questão de você entender um pouco da ditadura militar. Você vai ter um mocinho que não é totalmente mocinho, um vilão que não é totalmente vilão. E é uma história que vai se desenvolver com traumas, porque querendo ou não, Caetano ele foi preso e ele começou, e nesse processo ele foi usado, então começou a ter traumas nessa história, decisões, mudança de vida, uma narrativa bem enfática e vai te prender do começo ao fim, tá? Aí a gente vai para esse aqui, que é o da Dark Side, tá? Que é o livro Sociedade de Dragões do Chá. Esse aqui você vai conhecer a Greta. A Greta, ela é meio que um goblin, tá? Ela é um goblin que tá aprendiz de ferreira. Ela tá aprendendo com a mãe. E aí, nesse processo, ela conhece, meio que encontra um dragão do chá. E aí, a mãe conta pra ela que esse dragão do chá é da casa de um senhor lá que cuida do chá, que tem uma casa de chá que cuida dos dragões do chá, tá? Se eu não me engano, é Brick o nome do cara, desse ser. Porque ele também não é totalmente... ele não é humano, mas ele é uma criatura, igual a Greta, tá? E aí, nesse processo, ele conhece a minha fofinha, minha maravilhosinha, gente. Ela é maravilhosa, real, sério. Ai, ela é maravilhosa. Que é a minha fofinha Mi. Eu apelidei de Mi. Mas o nome dela de verdade, gente, porque o nome é difícil. Ai, gente, vamos lá. O nome dela... Pera aí, gente, que eu vou achar. Vou achar. É porque eu realmente só chamei ela de Mi. Então eu apelidei ela como Mi, tá? Mas o nome dela é outro. Não é Mi. Enfim, vamos lá. Ai, gente. Pera aí. Ai, gente. Ai. Viu? Eu chamei ela de Mi. Então, só que o nome dela, na verdade, se chama... Ai, gente. Ai. Deixa eu ver. Minette.
É um pouco difícil, gente, mas é a verdade. O nome dela é Minette, só que eu chamo ela de Min. E a Minette, ela meio que é uma sacerdotisa, sabe? Ela meio que foi uma sacerdotisa meio que das estrelas e tal. E aí, nesse processo, a Minette também tem o seu dragãozinho do chá. E aí a Greta também ganha. Então começa a criar uma sociedade, uma nova sociedade do chá, porque a sociedade antiga tinha falecido, tinha acabado. E nesse processo, essa história também tem protagonismo PCD, tá? Porque um dos personagens, ele é cadeirante. Então é uma história que você vai gostar bastante. Tem uma pegada também LGBT fantástica, gente. Então se você quer ler a história, quer conhecer, vai conhecer. Porque a Min, ela é fofíssima, gente. Eu sou apaixonada pela Min. E a Greta é muito interessante, porque você vai conhecendo um pouquinho mais do Goblin de uma forma diferente, sabe? Então, é um quadrinho muito legal, gente, e muito fofinho. Você vai gostar. Agora eu vou dar uma pausa, vou beber uma água e vou voltar, ok? Agora a gente vai conhecer que é esse livro que ele veio com uma nova edição da editora Jangada, que é Nascida à Meia-Noite, da autora C.C. Hunter. Gente, aqui você vai conhecer a história da Kylie, tá? Que é uma garota que que teve um problema, tá? E ela meio que é enviada, ela teve um problema de divórcio dos pais e ela meio que é enviada para o Shadow Falls, tá? E ela meio que é enviada para lá. E lá são um local onde tem criaturas sobrenaturais, vampiros, lobisomens, tudo isso. Aquela vibe de ano 2000, tá? E nesse processo, também ela termina um namoro e teve um problema muito conturbado relacionado à escola, à vida dela, sabe? E ela também começa a ter visões de um fantasma. E nesse processo ela começa a ir para essa escola e lá ela conhece dois protagonistas, tipo Jacob e Edward. Só que no caso é o Derek, tá? Lindíssimo, maravilhoso. E o Lucas, tá? O Lucas é um lobisomem e o Derek é um cara extremamente atencioso. Os dois têm um pouquinho dos mistérios, sabe? E ela meio que fica dividida entre esses dois homens maravilhosos, tá bom? E é uma história onde ela vai descobrir que ela também é alguma coisa, só que ela não sabe o que que é. Que ela também foi para aquele local, tá? Que é tipo uma academia, uma escola, e ela meio que nesse processo ela descobre que ela também é diferente. Então é uma história que vai te envolver do começo ao fim. E eu acredito que vocês vão adorar. É vibe de crepúsculo total, gente. Maravilhoso, tá? Essa é a dica. Esse aqui já é o meu lugar. Ele é uma história de poesia. Ele vai ter muito poesia, muito verso, muito estrofe. Então não tem muito o que abordar sobre esse tema, mas ele é uma poesia que ele vai abordar relacionamento, juventude, a vida, a coragem, a força interior e por aí vai, gente. Então é um livro que ele aborda isso. Quando eu vi a capa, eu achei que era um romance, mas me surpreendeu porque não era um romance em si, e sim uma poesia. É tipo versos mesmo, contos que você vai ver na história, sabe? Ele é assim separadinho e é bem interessante. E o último livro é Apenas Querem Se Divertir. Nesse livro vai contar a história da Fabiana. Vou estar deixando aqui porque o link é tá bom? A Fabiana é uma garota que vive nos anos 2000 e ela é uma jovem que gosta de sair com os amigos, conhecer os lugares, as pessoas e tudo mais. E aí nesse processo, numa das festas que ela foi abusada sexualmente. E aí nesse processo ela falou para a família e não teve o acolhimento familiar, muito pelo contrário. E esse é o volume 2. Então o autor, que é o Moura de Jesus, ele aborda muito essa temática
dessas sensibilidades, essa temática sensível, dessa sensibilidade de temáticas. E aí, nesse processo, gente, ela meio que começa a entrar no mundo das drogas, no mundo do crime e por aí vai. Aí, nesse processo, você meio que, no caso, a Felícia, que é a irmã de uma das amigas da Fabiana, da Leca, ela meio que começa a descobrir com seus amigos que essas festas têm um segredo obscuro muito louco. Então é uma história que não vai abordar só a vivência da Fabiana, mas vai entender o porquê da Fabiana passar por isso e das vivências, daquela situação e daquele lugar ou lugares, essas festas que parece ser extremamente inofensiva. Então é uma história que vai te surpreender e vai te deixar impactada, que foi o meu caso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e bye! Bye, bye!